Bom, boa tarde a todos que nos acompanham. Espero que todos estejam bem. E retomamos aqui com mais um seminário do Grupo de Dinâmica Orbital Planetologia. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui mais um egresso da casa, o Dr. Jean de Carvalho. O Jean ele é graduado em Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana, fez o mestrado, doutorado junto ao grupo aqui em Guaratinguetá, e atualmente é professor na Universidade Federal, lá em Feira de Santana mesmo, só que agora pela Federal. Então, um prazer ter você aqui, Jean. Por favor, fique à vontade. Olá, Otto e os demais, boa tarde. Eu que agradeço, né, a presença aqui. Então, muito obrigado pelo convite. Também agradecer aí que eu vi a entrada aí da doutora Eva Tresaco, da Universidade de Saragoça. Né? Obrigado pela presença. Então, vou apresentar aqui hoje o desenvolvimento de dois artigos, dois manuscritos ainda, né? Nós estamos trabalhando. Então, trouxe um pedaço de outro para tentar mostrar os dois. Então, os colaboradores desses dois trabalhos são a Eva Tresaco, da Universidade de Saragoça, que foi minha supervisora, agora no período de doutorado é de 1 ano e 3 meses. O Daniel Casanova, também da Universidade de Saragoça, e do Centro Universitário de La Defensa. E também o professor Rodolfo Filino de Moraes, atualmente na Unifesp. Então, esses são os colaboradores desses dois manuscritos que estão quase prontos. Então, a gente vai mostrar a motivação, modelo dinâmico, foi usada a técnica de média, e aí eu vou comentar um pouquinho sobre Space Debris, né, o potencial lunar, o seleno potencial, né, órbitas congeladas e as conclusões. Aí, no caso de órbitas congeladas, eu vou dividir lá na frente, a gente vai perceber que eu vou trabalhar com um satélite em torno da Terra e depois em torno da Lua. Tá? Então, essas órbitas congeladas serão para satélites em torno da Lua. Ok, então, primeiramente, a motivação do trabalho que está sendo desenvolvido. Vamos dizer que começou aqui com esse meu, que foi publicado em 2022, eu, Vilhena e o Bertacchini, onde a gente desenvolveu um modelo de pressão de radiação solar, baseado em um artigo anterior meu com a doutora Tresaco, né, também, Tresaco e Jean, e Elipe. E aí, eu expandi esse modelo de pressão de radiação solar, que contém também a excentricidade da órbita da Terra em torno do Sol. No modelo de média simples, onde nesse artigo a gente mostra que o efeito de média simples do primeiro termo, né, primeira ordem do polinômio de Legendre, é superior, muito superior à segunda ordem. De fato, que a gente pode desprezar o termo de segunda ordem. E com esse trabalho da Alessi et al., de 2018, que eu achei bastante interessante, onde ela pega a ideia de ressonância levando em conta a pressão de radiação solar e o J2, e daí ela retira 6 termos ressonantes, e esses termos já foram apresentados na literatura por Cook em 1962. Só que a Alessia agora ela traz isso aqui para os detritos espaciais. Então, achei interessante e vou juntar uma coisa e outra e mostrar alguns resultados. E aí, que a gente já vinha também trabalhando com a vela solar, alguns trabalhos para Mercúrio, com Tresaco e Elipe, né, também, e o Vilhena e Bertacchini, uns 2 trabalhos. A gente aproveita tudo isso e agora nosso interesse, né, se a gente pode mitigar detritos espaciais usando as perturbações do ambiente espacial, né, as perturbações naturais do ambiente espacial e efeito de ressonâncias, com auxílio de uma pequena vela solar para fazer a remoção de detritos espaciais. O modelo dinâmico ainda dá para refinar, né, com o tempo,
Mas hoje a gente está levando em consideração o campo gravitacional da Terra ou da Lua, né, conforme o corpo celeste estiver trabalhando, a atração do terceiro corpo, e aí conforme, né, Sol e Lua, ou Sol e Terra, e a pressão de radiação solar, por enquanto, sem efeito da sombra. O Leandro estava tentando aqui modelar um efeito de sombra, só que um modelo novo, né? Mas esse modelo ainda ali vai requerer muito mais tempo para ficar pronto, então não vai ser para agora. Seria o modelo original, mas teve alguns probleminhas. Está aqui presente também. No doutorado do INPE. Então, vamos lá. O movimento da espaçonave, né, que nós estamos considerando as perturbações que acabei de comentar, então aqui o campo gravitacional, Terra ou Lua, terceiro corpo, e a pressão de radiação solar. Para esse estudo aqui, no caso da Terra, a gente vai considerar apenas J2. E no caso da Lua, eu comento mais na frente. Então, por hora, só o J2, não vai comentar nada sobre a equação bem conhecida, né, no modelo de média simples. Vamos atentar aqui um pouquinho apenas, no caso da pressão de radiação solar. Para o potencial perturbador terceiro corpo, nós desenvolvemos um modelo de média simples, em órbita elíptica inclinada, que foi publicado nesse artigo aqui com o professor Tadashi e a Daniela Mourão, em que nós testamos bastante o modelo, parece que está bem preciso, está bem apresentado. E, no caso da pressão de radiação, essa ideia que a gente começou lá no trabalho com a Tresaco, sendo que naquele momento, eu digo assim, que eu tive a infelicidade, né, que eu não atentei para o fato que o termo de primeira ordem seria bastante importante no modelo de média simples, né? Como eu estava trabalhando com o potencial terceiro corpo média dupla, eu apliquei a média dupla aqui também, e aí só sobra o termo de segunda ordem, né? E aí ele traz um resultado bem mais fraquinho, né? Então, se naquele tempo eu já tivesse feito aqui um modelo de média simples também, a gente teria pegado um resultado ainda melhor. Mas só fui perceber isso com mais estudos, né? Realmente, o termo de primeira ordem da pressão de radiação solar, ele é muito superior ao de segunda ordem do polinômio, da expansão de polinômio de Legendre. Tá? Pronto, então, nosso modelo é esse daqui, tudo em média simples, ou seja, só eliminamos a anomalia verdadeira, a anomalia média, né, do satélite ou detrito. Ok, então, como eu disse, está aqui o modelo de pressão de radiação solar, que você tem como não considero a sombra, eu posso escrever isso aqui como um potencial perturbador, desse tipo aqui, né? O gradiente do potencial, a aceleração. Posso fazer isso, então, nesse caso aqui a gente vai desprezar o termo de segunda ordem, a gente já verificou aqui que a de primeira ordem é o dominante, e é o que o pessoal tem usado na literatura. Porém, a equação que eles utilizam é uma equação um pouquinho mais simplificada, né? O terceiro corpo, a Terra em torno do Sol, está em órbita circular. O nosso vai estar em elíptico inclinado. Porém, aqui já vou fazer também algumas outras observações. Nós vamos fazer primeiro. Aí está aqui naquele artigo que foi da motivação, primeiro lá, que eu mostrei. Ok, então, se eu não me engano, no seminário anterior, eu apresentei aqui um modelo de média simples com a excentricidade do Sol, né? O movimento aparente do Sol. Só que aqui, para esse trabalho, a parte analítica, nós fizemos a excentricidade igual a zero, para poder conseguir trabalhar de forma analítica realmente, né? Senão fica muito complicado, a equação já é mais extensa, então para isolar os termos que a gente vai precisar, fica bastante complicado. Então, fazendo isso, a gente tem essa equação, e ela já apareceu em um trabalho que o professor Vilhena apresentou no congresso em dezembro do ano passado, 2023, O lambda aqui do Sol é a longitude, né? No caso, basicamente, movimento médio vezes o tempo, mais uma constante. Sim. Aí, o que Alessi fez e o que Cook mostrou lá em 1962 são esses termos aqui que aparecem nos cossenos, né, essas variáveis, e que a gente vai chamar esses termos aqui pela ordem aqui, φ1, φ2, até φ6. Vamos representar esses termos, como fez Cook e Alessi em 2018.
ok? Então, de maneira compacta, a gente tem aqui a pressão de radiação. Quando eu escrever ela, eu estou considerando todos os termos. Quando eu escrever RS, RP1, ou P2, ou P3, referente a esses ângulos. Tá? Então, a gente vai estudar esses ângulos, primeiro, separadamente, e nas simulações numéricas, a gente junta tudo, né? Faz todo o borodoro aqui, tudo junto. Ok. Daí, a gente vai pegar agora a derivada desses ângulos, φ ponto. Muitos vocês devem saber, mas daqui a pouco eu chamo a atenção, né, que esse termo aparece, um pouquinho mais na frente. Mas, então, tomando a derivada no tempo daqueles termos, a longitude do Sol vai ficar só o movimento médio do Sol, né? E no G, o H, que lembrando que é o argumento do perigeu e a longitude nó descendente. Neste caso, o que vai entrar aqui nesses termos vão ser essas caras aqui, ó, TG, DT e DH, DT. Isolado, cada um termo da pressão mais J2. Cada termo da pressão mais J2. Então, isso vai entrar nesses elementos aqui. Gostaria de chamar a atenção também, né, quando eu começar a falar mais lá na frente, que vocês observem que aqui no termo da pressão já tem o argumento perigeu e a longitude não descendente. Eu vou precisar comentar isso mais na frente. Ok. Então, agora, a gente usa as equações planetárias de Lagrange. Vou mostrar aqui apenas o dE dt para o caso 1. Né, primeiro caso lá da pressão de radiação, apenas para a gente ter uma ideia do que a gente está fazendo. Então, quando a gente substitui, né, o potencial perturbador, J2, mais a pressão, o primeiro termo, na excentricidade, é sabido, é conhecido na literatura, né, que o J2 não afeta diretamente a excentricidade. Então, só aparece o primeiro termo aqui da pressão de radiação solar. E aí, a gente chamou aqui de φ1, aqueles elementos, estava aqui. E quando a gente integra isso, né, como a gente conhece, a gente sabe que vai cair aqui para o denominador o φ ponto. Tá? Por isso, aquelas equações, a gente tomou a primeira derivada lá. Então, vai cair para o denominador o φ ponto. Φ ponto disso daqui, a derivada, em algum momento isso aqui pode dar zero. Então, quando isso acontece, a gente tem o efeito de ressonância. O que a gente vai fazer é pegar o φ ponto e igualar a zero. Tá? Então, quando a gente fizer isso, pegar o φ ponto igual a zero, a gente consegue obter uma equação, uma expressão analítica, em que eu posso isolar, por exemplo, o semi-eixo maior, que eu vou chamar de ressonante, em função da excentricidade e inclinação. Então, vou ter uma equação em função desses elementos. Ok, então, a primeira aplicação que a gente vai fazer é a mitigação de detritos espaciais, ou seja, buscar regiões instáveis para que a gente possa, seja possível, né, a gente possa fazer uma manobra, alguma ajuda, algum empurrãozinho para que esse objeto vá para essa zona ressonante, como a Alessi denominou, que nós vamos encontrar aí alguns corredores de ressonâncias. Então, para começar, nós vamos mostrar aqui essa equação, variando o E e o I. Tá? O semi-eixo maior é função de excentricidade e inclinação. Aqui é o semi-eixo maior no eixo vertical. Mostrando apenas dois casos, só para a gente ter uma ideia, né? J2 e a pressão, caso 1 e caso 2. Como a gente pode ver aqui, esse efeito dessa ressonância vai até mais ou menos o semi-eixo maior de 17.000 quilômetros. Com o caso 2, há uma troca aqui, né, para inclinações retrógradas, que esse eixo maior vai até 17.000, né, agora aqui um pouquinho menor, em torno de 13.000 quilômetros e tal. Mas nós vamos estar interessados em órbita de baixa altitude. No manuscrito eu faço para GEO e LEO. Aqui vou mostrar só alguns resultados para LEO. Então tem uma diferençazinha nessa região. E essa ponta da superfície que está de cima são regiões que podem ser encontrado órbitas congeladas. Tá? Mas agora essa primeira parte não vou me atentar para isso. Essas duas figuras são
nós reproduzimos da Alessi para ver se está tudo ok. Então, com aquela mesma equação que eu mostrei no slide anterior, a figura, agora fixando uma excentricidade, que em geral, em órbita Léo, você vai ter em torno disso aí, um pouco menor, um pouco maior, pegando aí uma média qualquer. Então, fixando a excentricidade, aí nós temos esse comportamento aqui, né, para cada uma das ressonâncias individuais, com um efeito de pressão praticamente nulo, né, uma variação, uma área massa muito pequena, a de um satélite artificial típico. Tá? Então, se eu quiser alavancar, eu posso aumentar aqui um pouquinho a área massa. Aí a gente pode fazer isso através de uma vela solar, por exemplo. Então, aquela região aqui, ó, central, eu ainda não estudei essa região aqui, mas possivelmente é uma órbita, deve ter órbita congelada aqui para a Lua, tá? Mas aqui no caso da Terra ainda, então deixa a Lua para lá. Vamos lá. Aqui, nós estamos interessados aqui mais ou menos até 9.500, é o que a gente vai separar aqui do lado. Então, a gente dando um zoom aqui, cortando esse gráfico até 9.500, nós temos aqui essas curvas, que mede aí o comprimento, a largura da ressonância, né? E, veja, a gente tem semi-eixo maior inclinação, mas a gente escolhendo valores de A e I dessas curvas, tá? Jogando no potencial, a gente vai ver que a excentricidade tem uma forte perturbação quando a gente coloca exatamente com essas condições iniciais. Então, o modelo analítico vai encontrar, dado E, acho A e acho I. Tem 3 condições iniciais, que, claro, que eu vou procurar na ressonância, que são as instáveis, que faz a excentricidade crescer. Ora, é interessante, né, porque, como a gente viu, na equação da excentricidade nem aparece o J2, né? Vou voltar aqui um pouquinho, desculpa. Nem aparece o J2. Porém, lembrando que, como esse φ ponto cai aqui no denominador, vai ter o J2 aqui e aqui, né? Então, ele aparece indiretamente aqui na integração, ele vai aparecer aqui no denominador do dEdt, né? E aí, complementa aí com a pressão, tá? Ok, pronto. Aí, a partir daqui, a gente tomou uma vela solar de 1 metro quadrado por quilograma, que é considerada uma pequena vela solar. E aí eu plotei agora um pouquinho diferente, né, a inclinação aqui, semi-eixo maior, e separei os casos prógrado e retrógrado. Ok. Então, vejam, não comentei no slide anterior, mas podemos comentar agora, temos algumas regiões em que essas ressonâncias se cruzam. Não lembro agora o autor, ele comenta que esses pontos em que há uma sobreposição de ressonâncias, isso aqui pode até ter caos, né? Então, já vi também, a gente pode aqui, por exemplo, estudar, não somente separado, mas eu posso considerar os dois juntos, né, que dão esta sobreposição, mas isso eu não fiz ainda. Tá. Prontinho, então aqui a gente consegue identificar algumas regiões em que isso vai me dar um crescimento na excentricidade, quando eu buscar condições aqui nesta curva. A mesma coisa acontece para órbitas maiores que 90 graus, as retrógradas. Também tem a sobreposição. Daqui eu vou mostrar apenas um exemplo, um caso, pegar aqui um semi-eixo maior, no manuscrito a gente faz um pouco mais, e fazer uma tabelinha, pegando aqui as condições que vai bater nesse semi-eixo maior, tá? Vai pegar essa interseção aqui e alguns pontos para cada uma dessas ressonâncias. Eu vou pegar só o caso menor que 90 graus. Então, a gente pega ali, não, os dois, né? Caso prógrado e retrógrado, estão aqui. Pegando esse semi-eixo maior e direcionando naquelas curvas, então a gente tem lá a inclinação de 37,55, aquela em vermelho, e essas outras. Essa aqui aparece com asterisco, né? É o 56, que é essa da sobreposição das ressonâncias. Já adiantando, eu testei, né, essas regiões que estão na sobreposição, teve uma situação em que o detrito não reentrou, e teve a outra que reentrou, não sei qual foi das duas aqui.
Então, não necessariamente vai ter a reentrada se ele está na sobreposição. Tá? Pronto, então eu posso tirar desse estudo analítico essas condições. Fixando a excentricidade, eu tenho a semelhança maior inclinação, tenho 3 parâmetros, e ainda fica faltando os outros 2, que ainda fica meio que aleatório. Aí eu vou comentando aos poucos. Então, por hora, a interseção aqui nesses dois foi o caso da pressão 3 e o 5. Tá? E também eu analisei um caso em que não pegava nenhuma dessas, um semestre maior que não passava por nenhuma dessas duas sobreposições. Tá? Ok. Então, agora vamos pegar uma simulação numérica, também com as equações de Lagrange, mas agora com todos os termos da pressão, mais o J2. Aí, a gente vai usar também mapas dinâmicos para representar o comportamento aqui de alguns tipos de órbitas e vai ajudar bastante também na escolha das condições iniciais. Pronto. Nesse caso aqui, fazendo isso, na escala de cores, vezes 10 a menos 2, então isso aqui é 0,35 da excentricidade, tá? A amplitude é a excentricidade máxima menos a mínima. Então, veja, algo parecido com isso daqui, né? Algo parecido com isso daqui, só que agora a área massa, lembrando que a vela solar agora, a relação área-massa é 1. Então, a pressão tem mais efeito agora, tá? Pronto, então, veja que aqui estão aquelas ressonâncias, tá? Considerando todas juntas, e como a gente vê à direita, aqui eu estou mostrando o tempo de reentrada. Eu vou chamar de reentrada aqui, pessoal, quando ele atingir a altitude de raio da Terra mais 120 quilômetros. Chegou nessa região aqui, eu digo que ele reentrou. Aí o arrasto atmosférico complementa. Tá? Então, essa região que está em branco é porque são essas regiões aqui, excentricidade bem baixinha, tá? Ele não vai entrar nessa zona de reentrada. Como a gente verifica aqui, ó, aqui estão próximas a 40 graus, elas reentram muito, muito rápido. Ó. O tempo aqui está em ano, desculpa, aqui é em anos, tá? 30 anos, tá aqui, ó. Aqui é anos. Então, eles reentram aqui, ó, com menos de 5 anos. Outras aqui demoram um pouquinho mais. Também 130 graus, tem outra ressonância forte. Nós analisamos de outras formas também, vou mostrar daqui a pouco, mas a gente já viu que a pressão de radiação solar 1 é o elemento que mais forte, digamos assim, né? É o mais perturbativo daqueles 6 termos. Nós verificamos isso também. A variação aqui semi-maior foi de 10 em 10, a inclinação de 1 em 1. Daí que foi que a gente fez agora. Veja, eu vou pegar aquelas inclinações na tabela, vou mostrar na tabela 1, com as 6 pressões de radiação solar. Porém, isso aqui é só para dizer onde foi que eu busquei esses valores. Mas a simulação aqui agora é com tudo junto, não tem mais separado, tá? A simulação aqui vai ser com todos os termos juntos, dando como inicial a inclinação encontrada por cada um individualmente. E aí eu coloquei aqui um 30 graus arbitrário, e horizontal a gente tem a zona de reentrada. Então vejam, essa que eu coloquei arbitrária, ela fica lá tranquilamente, não é perturbada. Não está na ressonância, apesar de estar um pouquinho próximo, né? Mas a ressonância 6 foi bem fraquinha, né? A órbita em verde, e aí vai. Como a gente pode ver na figura, aqui causou a reentrada foi exatamente a 1, tá? O 37,55 graus. Daí a gente vai fazer agora um mapa de cores, para poder a gente identificar essa questão aqui do próximo ali ao 40 graus, né? Para a gente visualizar isso. Mas a gente pode verificar aqui a posição do perigeu, tá, pessoal? Na vertical e o eixo horizontal, o tempo. Então, a gente identifica que ele faz a reentrada aqui muito rápido, né? Em torno de 5 anos, consegue fazer a reentrada com uma área massa de 1,
ou seja, uma pequena vela solar, e você consegue fazer a reentrada do detrito, colocando ele nessa inclinação aqui. Ok, então aqui eu dividi um pouquinho, para não demorar muito aqui, eu separei, então eu fiz aqui a excentricidade quase circular, né, da ordem de 10 a menos 3, 10 a menos 2. Olha o 40 graus aparecendo lá, como a cor vermelha, que está a maior amplitude da excentricidade, realmente domina, vai aparecer outra na retrógrada. Veja que lá tinha um de 130, né, mas aqui eu só fiz até o 90. Aí tem as regiões que podem servir como regiões, vou usar palavras estáveis, né? Não no sentido ao pé da letra com a verificação da estabilidade, mas que dura muito mais tempo, né? Essas regiões aqui. Então, a gente pode, sei lá, um satélite LEO que está com 90 graus de inclinação, acredito que uma manobra aqui não seja tão difícil, né? Já que mudar a inclinação é bastante caro, né? Mas também tem um corredor aqui, uma rodovia aqui ó, de ressonância, também bem forte, tá? Tinha encontrado isso lá na teórico com a pressão 1, né? Então, lembrando que aqui está tudo junto e só tem esses dois efeitos. Você pode perguntar, e o terceiro corpo, o Sol? Eu incluí terceiro corpo e Sol, mas para essas órbitas em Léo, essas altitudes que a gente está trabalhando, foi desprezível. O efeito é muito pequeno, foi desprezível, tá? Então, aqui também muda só um pouca coisa aqui, mas basicamente também você tem aqui, claro, vai ficando mais excêntrica e o efeito, o azulzinho vai diminuindo, né? A amplitude da excentricidade vai aumentando. Joia. Deixa eu ver aqui meu tempo. Ok, então, dessa última figura lá, o 40 graus, não coloquei o gráfico, mas coloquei aqui uma tabelinha, né? Então, mais uma vez, com o mesmo semi-eixo maior que está aqui, para um semi-eixo maior, tá? Aqui para esse semi-eixo maior da Terra, mais 1.360 quilômetros, tá? Que é para um semi-eixo maior. E a gente não mostrou o gráfico, mas eu coloquei aqui os valores da excentricidade com o respectivo tempo de reentrada. Então, vejam que com essa inclinação, esses objetos reentram muito rápido, muito rápido. Isso aqui há menos de 2 anos. Isso é bom para a questão da limpeza do ambiente espacial. E, para fechar essa parte aqui, esse gráfico aqui também, ele retrata aqui o tempo de reentrada, né, em anos. E aqui dá uma noção de outro semi-eixo maior, só que variando apenas de 100 em 100. Não quis ser tão específico aqui, né? De 100 em 100 quilômetros. Então, a gente pode ver que, aumentando o semi-eixo maior, a inclinação ressonante ela vai diminuindo um pouquinho, né? Então, 7.000 em diante aqui, você tem 41, que faz a reentrada muito rápido, aí vem um 40, né, nessa faixa aí também. Tá? Então, aqui a gente consegue mostrar isso, e aí você pode pegar aqui, o semi-eixo maior tá 8.000, a inclinação ressonante é o 39, e assim por diante. Né? Vejam aqui, o G e o H aqui é zero, ainda estão aleatórios, mas eles são muito importantes, como a gente vai ver. Legal. Como eu falei, aqui a gente não fez estudo de órbitas congeladas, então não me preocupei aqui muito com o G, mas a gente fez alguns estudos mudando esses parâmetros. E também para a órbita geoestacionária. Mas eu não comentei aqui da geoestacionária, porque eu gostaria também de falar das aplicações do outro trabalho, que é com a Lua. Então, agora a gente também tem interesse para a mitigação de detritos espaciais da Lua, tá? Na Lua também nós já temos alguns objetos, né, que já são lixo espacial, né? Então, e além disso, a gente vai ficar de olho aqui, no caso, talvez mais fortemente, a questão de órbitas congeladas ou quase congeladas. Só que, para isso, nós temos aqui agora um probleminha adicional. O campo gravitacional lunar ele é um pouco complexo, como vocês devem... se não a maioria
todos, né, conhecem a questão do campo gravitacional lunar. Você tem lá um J9, que é maior do que um J5, do que um J6, então é difícil. Onde truncar a expansão do polinômio de Legendre para montar o potencial. Aí na literatura tem alguns casos com J7, com 20, né? Tem várias com 50 por 50, e assim vai. Então, o que a gente fez foi o seguinte, né? A gente pegou desse artigo aqui, Roncalli, 2005, um modelo que tem lá os termos normalizados de ordem e graus 50. E aí fui olho a olho mesmo, olhando lá a tabela, olhando para a ordem de grandeza, né? E aí ficou um pouco evidente que, pelo menos assim, os principais, não digo que os outros não vão mudar alguma característica da órbita, mas os principais foram o que a gente escolheu, no nosso ponto de vista, que foi para os zonais, até a ordem 9, então de J2 até J9, e aí a gente fez expansões aqui, modelo de média simples, forma fechada, para não ter nenhuma expansão, para as equações ficarem bem aprumadinhas, né? Consideramos aí os setoriais e tercerais, no caso até a ordem 3, e grau 3. Separei aqui o C22, S22, e aqui eu juntei um pouquinho, né? C31, T2, T3. Beleza. Como a tabela, os coeficientes já estavam normalizados, então já desenvolvi essas equações todas também com o polinômio de Legendre normalizado. Então, aqui aparece o fator de normalização, porque os coeficientes estão normalizados. Aqui eu apresento apenas o com C22 e o S22. Eu não quis apresentar essas equações aqui, porque eu acho que ia passar do tempo, mas essa daqui ficou assim, bonitinha, destacando que os termos setoriais e tercerais possuem o tempo explicitamente, e aqui a taxa de rotação do corpo central, né? Então, como a gente está vendo, né, agora, o estudo analítico só vai envolver zonais. Esse daqui já fica mais complexo, por causa da dependência explícita do tempo. Daí, para testar nosso modelo, nós fizemos o seguinte, pegamos só esse campo gravitacional lunar, que a gente considerou, do artigo do Papadopoulos et al. 2022, a gente pegou aqui as condições iniciais de... Cadê? A excentricidade, a inclinação está variando, o semi-eixo maior, ele fez essa variação também de 10 em 10, porém, lá no artigo ele não apresenta quem era o G e o H. Infelizmente, não dava para ser fiel, então chutei inicial 0. Obtemos essa figura, novamente aqui, ó, vezes 10 a menos 1, então aqui é 0,3. Esse mapa dinâmico bateu muito próximo com esse. Esse resultado foi exato, 0,3. Porém, eles consideram a ordem 50 por 50. É um trabalho numérico. E os autores consideram 50 por 50 a ordem grau dos harmônicos zonais, tercerais e setoriais. Então, quando a gente compara essa nossa figura com a dos autores, vê uma semelhança muito grande. Essas regiões aqui em vermelho, aqui, essas duas ressonâncias em 60 e 120, né, essas duas ressonâncias principais aparecem lá também. Aqui, essa região fica mais clarinha, onde a excentricidade é quase muito pouco afetada, quase nada, tá? E umas zonas aqui onde há alguma variação. Então, se você comparar isso aqui com a figura do autor, não lembro agora o número, eu estou com o artigo aqui aberto, se necessário eu posso mostrar. Então, a semelhança é muito grande, então, com isso, a gente verificou que tá bom, o modelo tá razoável. Tá? Ok. Agora, com aquele mesmo estudo que a gente fez, trazendo lá da Terra para a Lua. E aí, a gente anotou aqui uma complicação, então a gente começa só com um J2 e a pressão de radiação solar.
Veja que agora a gente tem um comportamento um pouco diferente do caso da Terra. A gente não tem aqui aquelas órbitas fechando aqui, né? Essas ressonâncias não apareceram aqui para essa vizinhança do 90 graus, tá? Mas nós temos esse comportamento com a área massa de vela aqui, ó, de um satélite típico. Ou seja, quem domina aqui é J2. Tá? Aí, novamente, a gente fez também aqui esse mapa, tá? Para a gente ter aqui uma ideia dessas mesmas ressonâncias. Ops, essas ressonâncias aqui, né? Elas aparecem aqui bem fraquinhas, não eleva quase nada a excentricidade do detrito, apenas com baixa inclinação que você consegue elevar bastante a excentricidade. Tá? Mas ainda não é o que a gente quer varrer maiores valores de inclinações. Na órbita gel, né, vai estar muita coisa por aqui. Então, o que a gente vai fazer agora é incluir outras coisas. Mas antes disso, eu coloquei aqui esse com 1 metro quadrado por quilograma para fazer a pressão de radiação atuar mais fortemente. Tá? O delta aqui está de 10 quilômetros, aqui também, 10 quilômetros de variação delta A e inclinação de 1 em 1. Então, vejam, quando eu faço isso, as ressonâncias agora ela tem força, né, muitas delas faz a excentricidade crescer bastante. Ao lado apresento aqui o tempo de reentrada, né, para cada ressonância dessa, você tem um tempo aqui até 10 anos. A maior parte aqui, como você pode observar, reentra rapidamente, tá? E ficou aqui, esses azulzinhos aqui embaixo tem reentrada porque o satélite está muito baixa altitude, então qualquer coisinha que aumente a excentricidade, né, já era. Mas você tem aqui essa zona azul com semi-eixo maior, né, mais elevado, então aqui você realmente não tem reentrada, não chega naquela região que a gente delimitou. Então, uma pequena vela solar, você pode aí também tirar um objeto indesejável lá da Lua, da órbita lunar. Tá? Ok, só que a gente ficou pensando um pouco. No caso lunar, nós temos, em especial, J7 e J9 dominantes. Muito forte para desprezar. Então, vamos lá, vamos ver o que dá, né? Talvez não dê ressonância nenhuma, mas a gente colocou, vamos manter ele aqui. Então, o que eu vou fazer aqui agora, eu coloquei um Jzinho, minúsculo, então não vai ser só J2 agora, incluindo aqui, como esses termos também. E os demais? J3, 4, eu não coloquei os demais, novamente, para obter uma equação analítica e ia complicar a vida aqui para isolar o termo, né? Então, escolhemos os mais dominantes. E aí o mesmo estudo de pegar o φ ponto lá, né, igualar a zero e ter uma equação, o A em função do I e da excentricidade, que está fixa aqui. Tá? Esse G270 agora já não é tão aleatório. É porque nós estudamos, tem lá no manuscrito, comparamos com J7 e J9. Então, o J7 ele vai ser mais estável com 90, o J9 com 270. Como a gente quer a órbita congelada, então vamos lá para o 270. Então, o J7 aqui, ele vai ter uma amplitude maior, nessa região do 90 graus, do que com o J9. Ó. E vejam que a ressonância agora vem aqui também, ó, onde não tinha com 90 graus. Quando a gente inclui esse termo aqui, a gente ganha isso. E mais, quando a gente inclui o J7 ou 9, aquela equação da excentricidade não vai ter só mais pressão, vai ter agora mais o J7. E aí vai ter lá mais um seno, um cosseno do ômega, do argumento do perigeu. E aí vai cair, vai ter aumento ômegazinho ponto. Aí que seria o caso 7 aqui, né, de ressonância. Mas ele é um caso sem interesse no momento. Se for perturbação do terceiro corpo, o ômega ponto igual a zero, é a ressonância, a famosa ressonância de Lindov-Kozai. Né? Mas não é o caso aqui, o caso aqui é pressão e os J's. Isso aqui também ainda com a pequena área massa, né? Com 1 para a Lua já muda muito. E o H aqui ó, ainda é aleatório, 0.
Então, a gente ficou com muita dúvida com isso aqui, já conversamos com algumas pessoas, mas, no geral, possa ser que não dê ressonância, tá? Ou não sei, vamos ver, né? Por enquanto, a gente está mantendo isso daqui. Ok. Aí, novamente, aqui, você já tem alguns valores, você pode tirar aqui as condições iniciais. Porém, essa ressonância aqui agora ela tem uma forte dependência do valor do G, tá? Nós comparamos outros valores. Então, agora tem uma forte dependência do perigeu. Então, conforme o perigeu, a ressonância é uma, conforme o perigeu, a ressonância é outra. Esse é o problema. Com o J2, lembra lá no início que eu falei que na da pressão a gente tem lá o perigeu e temos o nodo. Só que lá da pressão eu posso mudar o perigeu tranquilamente, o valor, aquele gráfico não muda. O J2 domina. Aqui não. Quando eu colocar aqui o G diferente, vai mudar a característica da figura aqui. Tá? Porque esses ótomos, eles são muito mais fortes do que o da pressão, como principalmente aqui, né? Com pequena área massa. Tá? Ok. Então, a gente vai buscar agora órbitas congeladas para o caso lunar. Primeiro, baixa altitude. Aí, claro, a gente fez vários estudos, tem um monte de coisa. Eu vou trazer um específico para mostrar o que a gente está fazendo para melhorar a situação. Eu vou começar falando o seguinte: algumas missões lunares estão programadas, projetos, com baixíssimas altitudes. Por exemplo, 60 quilômetros mais o raio da Lua. Tem até de 30 quilômetros mais o raio da Lua. Eu coloquei 60. Até em torno de 100. Então, a gente tem que buscar, e polar, né? Órbitas polares, pequenas excentricidades. Então, a gente pegou aqui o de 60, fez com outros valores também. Novamente, a área massa aqui eu não estou aumentando, que eu não quero excitar nesse caso, né? No sentido de amplificar a variação de excentricidade. Então, dessas órbitas lá que a gente encontrou, essa daqui, o que aconteceu com ela? A excentricidade ficou bem comportada, congelada, a inclinação. Porém, o que aconteceu com o argumento do perigeu? Ele começou bonitinho, congelado ali mais ou menos, quase congelado, né? Estava bonitinho. Aí, em torno de 400 dias, 400 dias, ele começou a amplificar aqui, ó, até precessionar. Então, em torno de 600 dias, o perigeu precessionou. E aí, quando eu vou fazer um diagrama excentricidade por argumento perigeu, eu vou ter uma coisa bem feia, né? Por causa do perigeu precessionando. E aí, o que foi que a gente fez para tentar corrigir isso? Lembrando, agora a gente já tem um G com 270 por um motivo, e o H ainda é aleatório. Então, não olha para a figura direita ainda não. Então, a gente fez o seguinte, vamos variar agora o H, e a inclinação a gente pega com um intervalo pequeno, porque a gente está interessado no 90. Daí apareceu, né, essa região aqui em azul, o H entre mais ou menos aí, ó, 200 a 250, para refinar, a gente poder pegar aqui o valor exato, mas aqui a gente vai pegar só o 200, já deu para o gasto. Tá? A inclinação 90, um pouquinho mais de 90 ainda melhor. Né? Então, a gente encontrou uma região que a excentricidade ela não tem grandes variações, comparando com outros valores de H, inclusive o zero que eu estava tomando lá. O zero já amplifica mais a amplitude da excentricidade. Então, a longitude norascendente também vai ser importante, né? Preciso pegar ela mais refinado, e aí com esse 200, como eu disse, né, posso melhorar isso aqui um pouquinho, pegando o valor ainda mais preciso ali dentro, mas agora o G, apesar de ter uma amplitude, mas agora ele não está mais oscilando, tem mais a precessão, né, variar de 0 a 360 graus. Não vai ter mais esse comportamento. Então, melhorou bastante. Então, foi isso que a gente fez através da visualização aqui do mapa dinâmico. Só um detalhe, que agora aqui, ó, no caso, dá para encontrar a órbita lunar, mesmo de baixa altitude, já estou considerando aqui agora Sol e Terra, né? Corpo perturbador também, incluir Sol e Terra, incluir todo mundo aqui. A inclusão, claro, foi feita
paulatinamente no manuscrito, mas aqui já está inserido tudo. Também. Pronto. E aí, para a gente fazer o diagrama excentricidade, né, se a gente tem um ponto ali librando em torno, se a gente tem aqui uma órbita librando em torno do ponto de equilíbrio, eu vou ter um ponto que é exatamente igual a zero. Porém, aqui, esse daqui, a gente tem aqui próximo de zero, né? Então, aqui acho que ainda dá para chamar uma órbita congelada ao 0,08. Só zonais até o 9. Aí, se tem outras, está librando em torno do ponto de equilíbrio com uma certa amplitude. Algumas aqui talvez possa chamar de órbita congelada, quase congelada. Tá? Outras com amplitude maiores e assim vai. Porém, quando a gente inclui lá os termos zonais, setoriais e tercerais, que a gente considerou todo o modelo agora, muitas dessas órbitas são destruídas, ou seja, deixa de librar em torno desse ponto de equilíbrio, e essas aqui agora tem eu plotei uma sozinha lá para ver melhor, tá? Ela fica até bonitinha sozinha, mas aqui eu juntei 3, ficou assim. Mas dessas aqui sobrou essas 3 que ainda estão limitadas aqui num intervalo de excentricidade e argumento do perigeu. Posso melhorar isso aqui um pouquinho ainda, refinando esse H. Acredito que ainda melhora um pouco. Pronto, aí a gente incluiu agora a pressão com área-massa pequenininha, tá? Sol e Terra. Aí destruiu a 0,07. Tá? Porém, a gente viu que ganhou mais uma, 0,01 também. Aqui a gente fez os estudos anteriores, ela tem esse mesmo comportamento aqui, tem essa mesma variação. Então, essas foram as que a gente conseguiu, assim, com menor variação para uma órbita polar. Outras têm o problema da precessão do argumento do pericentro muito forte, né? A excentricidade fica bem comportada, a posição do perigeu fica bem comportado, mas o perigeu não. Então, para ela ser congelada ou quase congelada, eu precisava melhorar isso. Então, essas aqui foram o que a gente chegou mais próximo de uma órbita aí, digamos assim, entre aspas, mais estáveis, né, foram essas excentricidades. E a gente pode aqui dar uma olhadinha nesse outro mapa para complementar lá, com todo esse potencial perturbador considerado, a gente variou o H e o G só para ver se o G também vai aparecer outro além do 270, né? Por aquele motivo que eu comecei lá anteriormente. E aí nós temos essas duas regiões aqui em azul, que a amplitude e a excentricidade são menores. Aqui está o 270 do G, né? O H200 bem aqui na pontinha, mas está aqui. Mas tem essa outra ilha aqui também, né? Pode ser utilizado para a gente ver como é que fica o comportamento. Essa aqui eu não testei. Então, a gente também identificou isso daqui. Joia, não vou demorar muito mais não, para não cansar também vocês. Por fim, só mais uma parte do estudo, é que nós encontramos um artigo, Ticelo Souza et al. 2021. A referência está aqui. Os autores chamam a atenção que diversas agências estão trabalhando para montar uma estação espacial, né, habitável na Lua. E aí ele traz lá as altitudes que estão precisando, polar, pequenas excentricidades e tal. Eles fazem um estudo e apresentam lá 3 órbitas, que elas são muito instáveis, né? E agora vai ser por causa do terceiro corpo, principalmente, que é uma órbita bem alta, 11.000 estará lá. E aí ele sugere 4 manobras orbitais por ano, para corrigir a órbita da estação espacial. Então, a gente vai fazer um estudo aqui, uma busca, né, para procurar uma órbita que seja um maior tempo de vida, sem a necessidade de fazer essas correções. Esse aqui já é o finalzinho do estudo, tá? Tem uma parte inicial, tá vindo para o final. Então, vamos lá. Quando eu peguei agora esse, novamente, potencialzinho completo, o terceiro corpo agora aqui é muito importante. A gente tem aqui a esquerda agora está trocada, até o tempo de reentrada, 600 dias.
O branquinho aqui que não reentrou, é o que aparece aqui. Então, tudo vermelho, a excentricidade cresceu muito, tá? Tudo aqui. Sobre esses filhotinhos aqui, principalmente esse dentro, não sei se vocês conseguem enxergar. Tem aqui o azul indo por verde, bem fraquinho, tá? Que é o branco, ou seja, que ele não reentrou. Então, nós catamos esse aqui, o G165, e esse aqui foi o 111, 115, ó, 115 para o H. Então, a gente vai pegar essa condição inicial, depois de ter feito todo um estudo anterior aqui, e foi subindo, né? Então, as condições iniciais do artigo são essas: semieixo maior, excentricidade e inclinação. O G variando de 5 em 5 e o H também. A vela solar ainda menor do que a anterior, porque eu peguei, não sei, acho que foi a mesma que ele considerou lá, tá? Então, ainda é menor do que de um satélite típico. Ok, antes de mostrar o resultado, eu atentei para uma coisa. Vou ver como é que fica a inclinação dessa órbita, começando com 90, variando o G e o H. Tá? Então, se ela começou com 90, ela está dentro dessa cor aqui amarelo e essa pedacinho aqui, né? Aqui, nessas duas regiões, ela ainda ficou aqui entre um pouco menos de 90 até 90, ficou próximo à órbita inicial, né, a inclinação. Porém, outros valores de G e H, a inclinação vai aumentar muito ou diminuir em alguns momentos. Então, essas duas regiões são as que mantêm ainda a inclinação também próxima do valor nominal. E aqui o que a gente escolheu, né, foi 115, o 165, tá exatamente aqui, né? Então, ela também mantém a inclinação bastante conservada. Ok, prontinho. Então, do trabalho dos autores, essa curva em vermelho, né, ela cresce a partir aqui de 200 dias, ela cresce muito, né? Vai embora. No nosso caso, ela cresce a partir de 500 dias. Então, os autores fazem 4 manobras orbitais no ano para manter ela com um gráfico parecido com esse aqui, para manter ela até o limite 0,14. Então, fiz igualzinho, só que eu mudei o valor. O G dele foi esse daqui, ó. Ele considera esse G, e o H0. Pronto, eu entrei com os dados encontrados aqui, no mapa dinâmico, e consegui esboçar o que ele tentou fazer aqui um ano com 4 manobras orbitais, e eu consegui encontrar essa aqui com esses 2 parâmetros, que dá para ficar sem fazer nenhuma correção. Aí, se ele quer manter até exatamente esse valor, aí, claro, depois aí de quase 500 dias, né, pouco antes, aí sim, aí ia precisar fazer uma primeira manobra. Tá? E é isso. Então, finalizando, o que a gente fez foi isso, né, a gente fazer um estudo analítico, para analisar o impacto, né, das ressonâncias na dinâmica de detritos espaciais. Analisamos 6 casos de ressonâncias, que já apareceu lá na década de 60, reutilizado agora novamente por vários autores. Aí estudamos o efeito principalmente na excentricidade, por causa do decaimento orbital, né? Então, a gente precisa que aumente a excentricidade, diminuir o perigeu. A abordagem analítica, como a gente viu por causa lunar em especial, tem algumas restrições à quantidade de termos, né? Mas aparentemente funcionou também bem. Então, do modelo analítico, a gente pega lá algumas condições iniciais, como semieixo maior, inclinação, né, fixando a excentricidade, são 3 parâmetros, e a busca dos valores dos ângulos, a gente foi lá para os mapas de cores, né. Pronto, então, a gente verifica que com a seleção adequada de inclinação semieixo maior e ressonante, né, é possível utilizar as perturbações naturais em conjunção com uma pequena vela solar para fazer a remoção do lixo espacial, a limpeza do ambiente espacial, né? Sim, e mais, nós vimos também, né, que o tempo
para a gente retirar esse objeto da órbita, está bem abaixo do que o limite aí de 25 anos indicado aí por agências espaciais, no relatório, por exemplo, da ESA, né, da Agência Espacial Europeia. Então, nós temos tempos muito menores. Para alta altitude, é que os tempos, alguns vão beirar nisso daqui mesmo, tá? Mas é possível também. E lá tem uma característica diferente, que eu não vou chamar atenção aqui, mas tem um ponto bem legal também na órbita GEO. Então, aparece um efeito interessante. Ok, então a gente usou esses mapas dinâmicos como ferramenta investigativa, né, para buscar as condições iniciais dos ângulos, perigeu e nodo. E lembrando que o analítico também, né, para buscar o G ali mais ou menos, o 270, a gente chegou olhando para o analítico também. E aí a gente pode obter as órbitas quase congeladas. Como a gente viu aquela no finalzinho, a gente encontrou órbitas a alta altitude, né, para a Lua, reduzindo aí as manobras orbitais, que é encontrado na literatura. No caso, no primeiro período, a gente não usou nenhuma manobra, né, mas um tempo maior, aí também vai precisar a primeira manobra. E a gente viu que a órbita quase congelada, digamos assim, a gente encontrou órbitas com os elementos orbitais bem controlados, para órbita de muito baixa altitude. Então, isso é muito bom para essas missões que estão esses interesses em órbitas com baixa altitude, baixíssima altitude em torno da Lua. As referências, eu tive aqui uma complicação e já foi a finalzinho da manhã, parei, deixei de existir. Infelizmente, só ficaram essas. Eu estava dando um erro aqui, não estava conseguindo colocar outra de jeito nenhum. Coloquei separado mais essas aqui, mas as outras não foi, não deu. Tem mais referências no manuscrito. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui tem o contato. Agradecimentos, né? Nós temos aqui o projeto da Espanha, Ministério da Ciência e Inovação, que fomentou meu pós-doutorado na Espanha, uma realização presencial de 3 meses. Então, agradeço muito aí a Espanha, o Grupo Dinâmica Capital da Universidade de Saragoça, em especial a professora doutora Eva, e o professor Vilhena, recurso do CNPq Brasil, para participar de 2 eventos em dezembro, nos Estados Unidos, em dezembro, e o outro na Rússia, também em dezembro, mesma semana, sabe? Chegando de um e indo para o outro, né? 2 trabalhos completos que foram apresentados pelo professor Vilhena, no caso da Terra, né? E aí, no caso da Lua, que é eu, Tresaco e Daniel Casanova, que estamos trabalhando. Então é isso, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado, Jean. É realmente um conjunto de trabalhos, né? Isso aí deve gerar um punhado de artigos. Trabalho realmente denso, interessante, que você faz a parte analítica, a parte numérica, né? Realmente um trabalho muito interessante. O seu pós-doutorado realmente rendeu bastante. Obrigado. Bom, estamos abertos agora a perguntas, comentários. O Jean aqui manda um parabéns pelo trabalho muito interessante. Obrigado, Gil. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu tenho algumas aqui, mas eu posso aguardar. Já só uma coisinha só. Primeiro, parabéns, o trabalho todo é realmente seu e da Eva, que realmente parabéns. Já você encontrou alguma superposição de ressonância para a Lua também ou não? Para a Lua, boa pergunta, professor. Boa pergunta, excelente. Eu não tinha analisado para a Lua a questão da sobreposição, mas até então não teve sobreposição, não. Para o caso do J2 não tem sobreposição da Lua, não tem. Agora, quando inclui o J7 e o J9, deixa eu dar só uma olhada aqui rapidinho. Complica a coisa. Eu parei a apresentação, né? Mesmo com J7 e J9, a gente vê aqui, elas passam muito próximas, mas não tem sobreposição. Ainda não, professor. Não apareceu, não. Tá bom. Deixa eu só mostrar isso aqui.
Mesmo esses aqui, né, outros que eu fiz também com outros valores de G e tal, eu juntei o J7 e o J9 também, tá? Aí combina esse com esse, né? Diminui um pouco esse, aumenta um pouquinho esse. Mas não teve cruzamento, não. A sobreposição, não. Por enquanto, não. E o Legal. J2, que é esse daqui, né? O J2, nada. Tem coincidentes, né? Como no caso da Terra também, mas esse aqui é desde o início. Por exemplo, o vermelho está aqui atrás do azul. Né? Mas sobreposição, não. Quer dizer, que sobreposição, no caso, o cruzamento, né? É isso. Não, Tá, obrigado. por nada. Parabéns, realmente. Obrigado, professor. Obrigado, Vilhena. Mais alguém? Bom, eu vou fazer até algumas perguntas já. Muito interessante. Quando você faz ali da Terra, né, você tem aqueles 6 argumentos ressonantes, e você identifica, se eu não me engano, o primeiro deles é que é o mais importante, né? Sim. E por quê? Como que você identifica? Eu vi o resultado, mas você consegue, olhando para os argumentos, me dizer por que aquele é mais importante que os outros? Tem alguma... Não. Olhando para os argumentos, não. Foi a questão mesmo, quantidade de simulações, né? De testes e tudo isso aí que a gente vai verificando, né? Mas olhando só para os elementos, não. Tá, porque tem aquela que, não sei, né? Quando a gente pega essas ressonâncias usuais, né? Sim. A gente mede a intensidade delas, né? E aí você tem uma noção de quais seriam as mais importantes. Então, a pergunta é nesse sentido, que se dá para você analiticamente fazer uma estimativa e falar, ó, realmente essa daqui não é importante, essas duas são as mais importantes, alguma coisa nesse sentido. Sim, creio que seja possível, sim, mas no caso foi feito assim, tudo com testes... A partir dos resultados. Isso. Legal. Outra coisa, você fala em reentrada, você fixou uma altitude a partir da qual o arrasto pegaria, então você para ali, é isso? Isso. Na verdade, acho que ele pega até... ele pega até um pouquinho acima, né? Mas a gente despreza o arrasto aqui para identificar esses outros estudos. Mas eu limitei, como no trabalho da Collias e Colombo 2019, né? Eles limitaram o raio da Terra mais 120 quilômetros de altitude. Então, Okay. a gente chegou ali e a gente parou, né? Entrar. Isso. Perfeito. Uma outra coisa você falou, mas para mim foi um pouco rápido, se pudesse falar um pouco mais, sobre como é que você disse que olhando os termos, você conseguiu identificar quais termos do potencial lunar eram importantes? Como é que Não, sim, não, foi porque tinha lá a tabela, né, dos harmônicos, de 50 por 50, tinha todos. Então, foi olhando para esses números mesmo, a ordem de grandeza. Então, e aí depois você fez o teste, comparou e funcionou bem, né? Isso. A gente olhou, né, no olhômetro para a tabela de números e viu os que tinham a ordem de grandeza mais próximos, né, maior ordem de grandeza, né? E aí a gente foi, os outros fomos pela diferença de ordem de grandeza de um para o outro, como da Terra, né? J2, J3, a diferença 10 a menos 3. Então despreza o J3, né? J2 é dominante. O da Lua tem muito J9 maior que J4, J5, né? Então, até o J9 não tem como a gente parar antes. Mas aí depois vai aparecer da ordem 10 a menos 12. Aí vai dar um salto. Então, a gente viu que estava para desprezar. Foi nesse sentido mesmo do olhômetro. Porém, aí depois a gente testou onde o autor ele faz a simulação com 50 por 50. E aí, como eu disse, né, ficou assim muito próximo, muito parecido aquelas duas figuras. Então, claro que ordem 50 por 50 deve dar alguma alteraçãozinha na dinâmica, mas não muito, não acreditamos que não muito, né? Acho que ficou bem fiel. E você implementa isso tudo com Maple? Tudo com Maple. Ok. Não, ótimo. Só mais uma última questão, na realidade é mais geral, assim, você apresenta, né, aquela razão área por massa lá, 0,012, que seria uma estimativa média de um satélite usual, né? E depois você faz o teste com a vela solar, onde o efeito é bem mais significativo, né? Que é 1 metro quadrado por quilograma. A pergunta a ideia é você vai remover o detrito, então você acopla nele uma vela solar, é isso? Esse é o raciocínio? Isso. A engenharia, aí, no caso, tem duas formas, né? De já mandar o satélite com a vela acoplada,
abrir no final da vida útil, ou, como vai ser feito, alguns casos vão ser feitos assim, né? Eles vão lá buscar, porque não tem, tá tudo lá. Então, já tem até uma missão aí programada para 2025 a 2026. É uma empresa privada com um projeto com a ESA, a Agência Espacial Europeia, né? Para fazer isso, para ir lá buscar um objeto específico, ele tem lá qual é o objeto que eles vão buscar, né? Para fazer a primeira reentrada artificialmente, né? Então, tem essa programação. Então, pode ser feito isso também, acoplar a vela ao detrito já em andamento. Já está observado. Perfeito, perfeito, perfeito. Não era isso, se fosse deixar, eu teria várias perguntas, mas a gente, uma outra hora, a gente conversa pessoalmente. O trabalho é muito, muito interessante, os resultados são muito bons. Então, ao passo, tem mais alguém? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Obrigado. Eu gostaria de fazer, possível? Sim. Por favor, Tadashi, por favor. Ô, Jean, você chama de superposição de ressonâncias? Daria para você porque essa superposição não é no sentido que usamos na tese do João. Não. Não é um pouco diferente, né? É diferente. Porque superposição eu vi lá. Você pode retornar naquele gráfico lá? Posso. Estava bem no começo. Aí isso que tem, né? Isso. Não, anterior a essa que você passou. Não, acho que é essa mesmo. Essa aqui. Começa aqui, ó. Então vai seguindo. A sobreposição que estou me referindo a esses cruzamentos, né? Isto. Então, mas, por exemplo, você pode voltar, tem o próximo desse aqui, acho que estava numa curva melhor, mais uma. Essa aqui? Isso, aí é melhor, né? Então, melhor, sim. Aí você chama sobreposição o quê? Exatamente quando essas duas aqui se cruzam. Uhum. Então, aqui, por exemplo, né, foi a ressonância da pressão, a 3 e a 5, né? O termo que a gente chamou de termo 3 e 5. Então, aqui eu tenho o cruzamento da 3 com 5. Como a gente faz aquele estudo, né? A gente separa lá os termos seculares e os termos que tem o cosseno do φ1. Tá. Os seculares e o que tem o termo lá do φ2, né? Aí, digamos, esses dois estão cruzando. Então, o próximo passo agora é incluir, somar agora os dois juntos, né? Fazer essa figura, incluindo os dois. A ressonância, nesse caso aqui, a ressonância 3 e 5. Da pressão e o J2, claro. Para analisar esses dois efeitos agora juntos, não separado apenas, como foram feitos aqui, né? Tá, mas espera lá. O teu eixo X, o que é? O eixo Y, o que é? É semi-eixo maior. Semi-eixo? E a vertical? Inclinação. Inclinação. Esse conceito é um pouco diferente do que eu e o João usamos. Eu penso que é. Sim, sim. Eu vi o trabalho de vocês, né? Eu também gostei muito, parabéns lá pelo trabalho. E é uma abordagem distinta, que também é interessante, né? Que eu também vou chegar lá, a gente vai trabalhar junto lá também. É bem interessante, mas é uma abordagem distinta, né? Não, eu estava achando que esse conceito aí que ali é o seguinte, para uma inclinação e por exemplo, uma excentricidade, eu tenho dois termos indo para zero, duas combinações de ângulos indo para zero. Acho que aqui no seu caso é um pouco diferente. Ou não é? Eu acho que é uma coisa, não é? Então, a questão da ressonância... São dois termos que estão indo com o denominador indo para zero. Próximo para zero. Isso. Aqui está sendo feito, cada um termo desse está indo para zero individualmente, né? Jean, como é que você plota uma curva dessa? Qual que é o procedimento para gerar uma curva dessas? Isso. Aqui é só pegar, por exemplo, só esse primeiro caso aqui, né? O termo P1 da pressão e o J2.
pegar só isso aqui individual e fazer a curva dele. Porque eu tenho uma equação, lembra? Eu tenho uma equação semi-esmolar em função da inclinação e excentricidade. Fixando a excentricidade, faz variar ou I ou A, né? Tanto faz, você escolhe aqui, né? Quem você quer que seja dependente ou independente, a variável. Então, para plotar só um, basta eu pegar só esse termo aqui. E o ângulo ressonante, você zera ele, é isso? Isso, você pega o φ ponto igual a zero. E aí você vai pegar as equações lá, substituir do φ ponto, né? E isolar o A, por exemplo. Isolar aqui, nesse caso aqui, isolar o I. E ressonante, isolar o I. É o ponto de equilíbrio daquele sistema. Isso, posso dizer assim, correto. Porque φ ponto igual a zero é um ponto de equilíbrio, sim. E aí você isola ou A ou I, tanto faz, né? Ok. Posso fazer só um comentário rápido, só? Sim. Interessante. Curiosidade, aqui no Congresso lá dos Estados Unidos, que eu fui, era justamente o problema que os debris causam na atmosfera. Então, o problema de trazer para a atmosfera é um problema grave, que da medida que ele vai... Então, vendo a interação lá quer dizer, na hora que você põe na atmosfera, ele polui a atmosfera, tá certo? Então, uma coisa que eu pergunto é a seguinte: outra opção, em lugar de botar na atmosfera, você ia colocar uma órbita cemitério também, talvez. Seria... É isso. A órbita cemitério a gente também já estudou um pouco, né? Também tem um outro problema da questão da sustentabilidade, porque o espaço continua poluído, né? Fica todo lado do mesmo jeito. Exatamente. O ideal seria jogar lá para o Sol, a órbita do Sol, né? Isso. Mas aí é difícil. O Elon Musk, por exemplo, ele colocou um lixo na órbita do Sol, né? Só que aí tem que ter muito combustível, né? Mas cemitério... No, disculpe. En el caso de la Tierra, donde el término más importante es el J2, ¿no? Cuando escribes la ecuación de Lagrange para la excentricidad, tienes el término de J2 es cero, no tiene influencia en la excentricidad. Entonces, solo queda el término, remains el término de la presión de radiación solar, ¿no? Y entonces, cuando definimos las curvas resonantes, aparece phi punto en el denominador, ¿ok? Pero en el caso de la Luna, cuando incluimos otros términos zonales, J7, J9, esos términos influyen en la excentricidad, en la ecuación de Lagrange de la variación de la excentricidad. Entonces, ya no aparece solo el término de la presión de radiación solar. Entonces, no me queda claro si la definición de las curvas resonantes que aparece porque la derivada de phi punto está en el denominador, ahora que tienes otros términos, es, digamos, correcta. El término de resonantes en el caso de la Luna con más términos zonales que J2. Esa es mi cuestión. Sí, gracias. Entonces, nosotros tenemos una duda con respecto a estes termos. E realmente temos essa complicação, pero eu creio que é possível. Por quê? Aqui. Temos outro termo aqui, que é a pressão, e o rota 7, por exemplo. Temos rota 7. Pero o que vai cambiar um pouco é que temos agora um ômega que vai para o denominador, um ômega ponto, que vem do rota 7. Daí,
o que acontece aqui é que nós temos uma 7ª ressonância. Além das 6, temos mais uma outra ressonância, que é o perirreo, o ômega. Então, esse ômega também cai para o denominador ômega ponto. Seria um outro tipo de ressonância adicional, pero não foi estudado. Mas nós temos esta dúvida e ainda não estamos concordando com este resultado. Nós outros estamos ainda pensando o que a ser com esses termos. Daí também eu já falei um pouquinho com Tadashi, e necessitamos aí decidir finalmente se é possível ou não incluir esses termos rota 7 e rota 9 na questão da ressonância. Aí isso não está muito claro para nós outros. Se alguém aqui quiser contribuir aí, seria muito bom. A gente ainda não estamos seguros em incluir, pessoal, o J7 e o J9 para esse estudo de ressonância que eu fiz aqui, que a gente está fazendo, né, para a Lua. Então, a gente não está seguro de incluir aqui esse J7 para a gente fazer esse estudo aqui. Ok. Graças, Eva. Gracias. Mais alguém? Alguma pergunta mais? Bom, então agradecer novamente, Jean. Excelente trabalho. Obrigado por compartilhar com a gente aí. Acho que tem os desdobramentos do trabalho, devem render muita coisa ainda.